Olá, amigos do canal Instituto Estocastos. Hoje vamos entrevistar o Dr. Fernando Portela Câmara sobre um tema muito importante e de interesse público, que é o envelhecer sadio. O Dr. Fernando é um psiquiatra e cientista, foi professor da UFRJ e é fundador do Instituto Estocastos. Dr. Fernando, como estão os nossos velhinhos? Olá, Ana, obrigado pela pergunta, né? Os nossos velhinhos andam desorientados sobre o que é o processo do envelhecer, do envelhecimento, né? Há muita desinformação sobre isso, né? E as pessoas que estão entrando agora nessa fase da vida, elas têm muitas dificuldades e dúvidas e muito temor, né, sobre essa nova fase da vida. Muita gente tem medo disso, né? E algumas vezes até se desespera com as mudanças que começam a perceber no seu funcionamento vital, né? Também nós notamos que as pessoas vivem assombradas com essa questão das demências, de Alzheimer, né? Há muita propaganda sobre isso, né? Mas na verdade não é uma coisa tão comum, tão frequente quanto se pensa, né? Não é nada epidêmico isso aí, né? É só mais medo que as pessoas, né, se defrontam, né? E muitos têm medo da morte, acham que por estar velho vão morrer, e não é nada disso, né? E pior ainda, elas escondem esse medo, né? E consequentemente fazem sintomas sobre isso. E também é o momento em que muitas pessoas começam a enfrentar o fantasma da solidão. Se tornam invisíveis para a sociedade, para as pessoas, secundários para os familiares, né? Mas isso tudo decorre exatamente dessa fase, de como as pessoas veem essas fases e, sobretudo, como se posiciona o indivíduo nessa idade madura, né? E para piorar a situação, muitas das pessoas que tratam dos velhos, né, e hoje em dia é uma especialidade muito concorrida, né, muitas dessas pessoas são jovens, então não sabem absolutamente nada do que é a velhice, não tem nenhuma experiência sobre o que é ser velho, o que é essa fase da vida. E alguns até, né, pensam que velhice é uma preparação para a morte e transmitem essa ideia nas suas conversas, nos seus diálogos para os velhinhos, isso aqui só piora mais o medo e fica todo mundo apavorado com isso aí, né? Cuidadores e outras pessoas também costumam infantilizar os velhos, né? Tratando eles de forma infantil, até na voz, na maneira de falar, né? E ainda tem essa coisa horrível, né, que para mim é até pejorativo, de chamada de melhor idade. Não existe melhor idade, né? A velhice é uma fase digna da vida. A velhice é dignidade e, como tal, ela deve ser tratada, né? Pois bem, o que acontece hoje em dia é justamente essa desorientação. O que as pessoas precisam saber quando estão entrando nessa fase da vida é o que é isto, né? O que esperar disso? Como viver essa fase que é muito criativa e extremamente proveitosa? É verdade. Dr. Fernando, o que é então o envelhecimento sadio? Bom, em primeiro lugar, velhice não é doença. Não confundir com doenças da velhice, que existe como em qualquer outra fase da vida. Por exemplo, você tem as doenças da infância. Então, o envelhecimento é uma fase da vida, uma fase de maturidade onde as experiências se consolidam, se cristalizam, né? O indivíduo adquire uma visão mais ampla das coisas, né? A experiência já dá a ele a capacidade de saber, né, como certas situações se desenrolam, como certos problemas se resolvem, etc. E por isso mesmo a velhice tem um papel social importantíssimo, pois ela prepara os jovens para o futuro.
é ela que transmite de uma geração para outra o conhecimento e a experiência. Portanto, a velhice é uma coisa importantíssima para a sociedade, para o mundo, né? Todos nós somos herdeiros de conhecimento, lições, educação, que tudo foram nos transmitidos pelos mais velhos. Portanto, e mais uma coisa bem mais interessante, que pouca gente sabe disso, os velhos vivem mais que os jovens, porque os velhos têm mais consciência da vida e aproveitam muito mais o seu tempo, não perdem tempo com bobagens, com amizades tóxicas, vãs, né? Eles sabem viver o seu tempo, enquanto os jovens se perdem muito na sensorialidade, nas distrações, e muitas vezes a vida passa pelos jovens e eles não percebem isso, não vivem. Viver a vida é estar pleno, estar consciente do que acontece do seu redor, do seu entorno, né? Das coisas, né? Dos fatos, né? Portanto, a experiência e a sabedoria vem com o tempo, né? Vem com o envelhecer, né? E algumas pessoas ficam preocupadas porque dizem, não, eu li que o cérebro, na velhice, ele perde neurônios, né? Isso é uma coisa séria. Não tem nada a ver com isso, né? Isso não tem nada a ser. Pelo contrário, é uma coisa boa, porque essa chamada poda neural que acontece, né, faz com que muitas conexões, sinapses, muitas conexões entre neurônios, que só faz atrapalhar com um monte de ideias, muita coisa, muita complicação, elas desaparecem, então as coisas ficam mais claras, né? As coisas ficam mais analíticas. E também tem outros problemas que os velhos têm medo e ficam preocupados, por exemplo, com a memória, né? Alguns acham que estão perdendo a memória, estão ficando dementes, aquela coisa toda, e não é nada disso. Muitas vezes é preguiça de recordar. Algumas coisas já estão distantes, já perderam o significado, já perderam o interesse, então as pessoas não recordam porque não querem, né? Ou porque têm preguiça. Não há nenhum problema, às vezes, em se queixar de falha de memória. Isso pode ser várias coisas, ansiedade, preocupação, ou simplesmente isso, são memórias que ficaram para trás e que perderam o interesse. Só existe um problema de memória quando o indivíduo não tem consciência dele, ou seja, quando o indivíduo esquece algo e essa coisa se apaga completamente, ele tem noção que esqueceu de algo ou que está esquecido de alguma coisa. Então, enquanto o cara estiver pensando assim, ele está absolutamente bem. Uma coisa muito importante nessa fase da vida é a vida social, são as relações sociais, que é muito importante, né? Trocar experiências, conversar, participar, e é muito importante para as pessoas que estão na fase da terceira fase da vida, né? Que elas façam projetos, procurem se ocupar com alguma coisa, ter interesses, né? Interesses na arte, por exemplo, assistir palestras, fazer algum curso, ou simplesmente transmitir sua experiência, né? Organizar, por exemplo, um curso, palestras, conversas, né? Escrever um artigo, ou até mesmo escrever um livro. Isso é muito importante. Então, a velhice é alguma coisa muito proveitosa quando a gente sabe como lidar com ela e que a gente sabe como conduzir-se nela. Esse vai ser assunto para a nossa terceira parte. Perfeito. E como enfrentar as dificuldades dessa fase da vida? Bom, quando as pessoas começam a entrar na terceira fase da vida, né, elas podem notar isso a partir de alguns sinais que muitas vezes trazem preocupação, né? Por exemplo, o intestino pode ficar preguiçoso, funcionar com dificuldade, né? Ela pode perceber que está perdendo a sua acuidade auditiva.
Então, isso são consequências do envelhecimento e é preciso saber disso para tomar as providências necessárias para viver bem. Por exemplo, quando o intestino fica preguiçoso e funciona mal, isso significa que o indivíduo tem que começar a rever a sua alimentação, comer mais aveia, beber mais líquidos, reduzir um pouco a carne que ele costumava comer, uma série de outras coisas. Né? Ah, e também há doenças que vêm com a velhice, ou que são mais frequentes na velhice. Né? O diabetes tipo 2, certas formas de câncer, algumas coisas que podem também vir a acontecer, um infarto, um AVC. Né? E são consequências, coisas que, por incrível que pareça, são mais facilmente manejáveis no idoso saudável do que no jovem. Tá? Então, essas coisas são fatos que podem suceder, trazem medo, podem trazer expectativas, mas são coisas que não são tão frequentes e que podem ser prevenidas e podem ser remediadas de forma satisfatória. Fora isso, a vida é mais premente, mais pungente nessa idade. Essas coisas preocupantes não são a regra da velhice, de maneira alguma. São coisas que podem acontecer e que são um pouco mais frequentes do que no adulto, ou no jovem, no adolescente. Mas são coisas também que fazem parte da vida médica desses indivíduos. Né? A grande preocupação do idoso, principalmente quando ele avança mais na idade, é a morte. E isso é um problema para alguns, porque algumas pessoas podem se tornar obcecadas com isso, o que é uma coisa que não tem muito sentido prático nem objetivo. Wittgenstein, o filósofo, dizia uma coisa muito interessante, muito importante. Ele dizia, olha, a morte não está na vida. De fato, a morte não é nada que nós possamos imaginar nem experimentar. Portanto, por que vamos pensar nela? Não temos que pensar nisso, não. É uma perda total de tempo ficar pensando na morte. Né? A gente vive até viver e desaparecer. A vida, tanto o começo da vida quanto o final da vida, ninguém sabe. Quem vive não sabe. Ninguém se lembra de quando começou a existir. Ninguém se lembra. Começam algumas lembranças vagas na infância, aos 3 anos, 4. Né? E é uma reticência, quer dizer, ninguém sabe como. Da mesma forma, ninguém sabe se morreu. Ninguém nunca disse que eu morri, acabei de morrer. Ninguém. Não se sabe. Ninguém sabe. Portanto, por que pensar nisso? Isso não existe. Vive-se até o momento que der. O indivíduo vive uma vida que se completa a cada momento. Como dizem os filósofos, nossa vida é incompleta. Só se completa quando a gente desaparece. E aí a gente não sabe. Só quem ficou é quem vai saber. Portanto, o mais importante é viver. E viver, a gente pode viver muito bem, com algumas limitações que são naturais e que a gente pode compensar e superar, mas é preciso aprender sobre isso para não ter medo. É preciso esclarecer. E a velhice é algo que precisa ser aprendido. Agradecemos por mais uma valiosa contribuição, Dr. Fernando, e muito obrigada aos amigos do canal. Até a próxima!